Então, estamos aqui para mais uma e a última desse ano e desse grupo do Departamento de Psiquiatria Comunitária, na gestão da doutora Ana Cristina. E o tema da nossa atividade hoje é sobre o conceito de bem viver na visão dos nossos povos originários. Então, nós divulgamos o contato, o nome do Edinaldo. O Edinaldo tem participado de um projeto, inclusive um projeto na UERJ, foi assim que eu conheci o Edinaldo, né? E que tem que pesquisa sobre esse tema, né? Conceito de bem viver em várias comunidades indígenas aqui do Brasil. Mas o Edinaldo teve um problema, teve que se deslocar, talvez ele faça uma entrada, né, no meio da estrada, mas, mas o Edinaldo não nos deixou na mão, ele nos deu uma grande alternativa aqui, que foi conversar com o André. Então, o André, que vocês estão vendo aí na tela, André, eu vou fazer uma apresentação, mas depois eu poderia te apresentar melhor, tá? E até corrigir se eu disser alguma coisa assim que não está bem clara. Mas o André Baniva, ele, pertence, né, à nação do Alto Rio Negro, e ele escreveu um livro sobre esse tema que nós vamos tratar, na visão da comunidade do Alto Rio Negro, da nossa Amazônia. Então, com certeza, o André tem muito a nos falar sobre isso. E, e assim, para puxar a conversa, porque a gente não quer também te deixar falando sozinho aí, viu, André? A gente fica à vontade para falar, mas depois a ideia é que a gente possa interagir, a Marta vai chegar aí também, a gente possa ir trocando ideias. Só para puxar o assunto, eu queria fazer. Tá aí a Marta, chegou a nossa colega Marta Noel, bem na horinha que eu estava falando dela. A Marta já é conhecida aqui dos nossos associados, é psiquiatra em Santa Maria. Eu acabei não me apresentando, mas eu sou o Dinarte, vocês estão vendo aí na tela o meu nome. E eu sou psiquiatra, moro na cidade de Rio Grande, no interior aqui do estado, e trabalho na Universidade Federal de Pelotas, assim como a Marta trabalha na Universidade Federal de Santa Maria. Pode deixar ligada a tua câmera aí, Marta, não tem problema. A ideia é que a gente fique aqui junto com o André. André, então assim, ó, uma primeiro chute nessa bola. Qual é a diferença entre bem viver e viver bem? Eu vi até que faz parte do título do teu livro, né? Tu colocasse essa questão aí. A gente está mais acostumado com a expressão viver bem, né? E o bem viver. Tá bom, professor. Boa noite. Boa noite, doutor Dinati, doutora Marta. É, bom, esse é o assunto para discussão mesmo, doutor. É isso aí. Agradeço também, Edinaldo, que me convidou e aceitei esse desafio de conversar sobre bem viver e viver bem junto com vocês, a partir do conceito do povo Baniwa, né? A que eu pertenço, o povo Baniwa que mora no Alto Rio Negro. Nós somos um dos povos da família linguística Aruaque, e no Rio Negro tem quatro famílias linguísticas, e nós somos ao todo 24, parece que recentemente, por causa de vinda de outras etnias de outros países, nós somos 25 povos, segundo nossa Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Bom, em Baniwa, a partir de Baniwa que nós vamos entender um pouco isso, professor. Machacaro Wemaka é a tradução de bem viver. Machacaro Wemaka, ou Machaca Yemakete. Em português, tem essa questão de verbo em infinitivo, né? Verbo em infinitivo na língua baniwa, machaca yemakete.
é como se fosse um pensamento, uma definição, um valor que você sabe, conhece, que tem origem, mas é uma luta para você vivê-la, né, professor? Aí vem a palavra depois de bem viver e viver bem. Viver bem já significa a prática do dia a dia, a prática do dia a dia do bem viver, né? E na cultura baniwa tem muitas histórias de origem da humanidade, da origem das coisas e da origem do mundo também, né? Como qualquer outro povo, sempre tem essas narrativas de origens que são transmitidas de geração para geração que historicamente foram chamados de mitologia, com sentido falso, assim, de inferiorização e tal. Esse é o sentido da mitologia, apesar de não ser esse sentido original, me parece, né? Mas, por causa da colonização, teve esse sentido de não ser vivo, né? Em contraste com palavra viva, Bíblia viva. Então, mitologia não seria viva, não seria do Criador, não seria não sei o quê. Por causa disso. Então, os conhecimentos dos povos indígenas, elas, eu digo atualmente que todos os dias eu penso nela, ou de vez em quando me chamam para falar sobre isso. Esses conhecimentos são originários, né? Ela tem originariedade, não é originalidade, é originariedade, sei lá, difícil o português. Então elas existem, né? A partir dessas origens, personagens na cultura baniwa, nós vamos ter Nhapiricuri, Zuri, Eri, Amarro, Kuwai, Kari, são as personagens que estiveram, pisaram aqui na Terra e dele nos herdamos todos esses conhecimentos. Esse é a parte do bem viver, de onde elas vêm, essa coisa que a gente está falando da cultura baniwa, né? Se a gente olha o livro do Alberto Acosta, ele não vai explicar bem isso. Eu acho que só os povos indígenas conseguem explicar o que eu estou tentando traduzir aqui para vocês de Baniwa para vocês, né? Eu percebo que ninguém fala muito sobre essas coisas, mas também eu percebo que as pessoas não conseguem entender completamente o que que a gente está falando. Geralmente se refere a essas coisas como espiritualidade, mas o que que é espiritualidade? De onde vem essa espiritualidade? Em que se baseia essa espiritualidade? Existe explicação nisso. Então, essa é a primeira parte do bem viver, né? Se refere à origem dela e a nossa vivência, que é viver bem, vai vir dali, né? Por exemplo, o macarrumachá, que é uma palavra imperativo, para viver bem, a tradução é macarrumachá, para viver bem, o que que nós temos que fazer? Né? Na cultura baniwa, recebemos conselhos, orientações desde pequenininho, até na fase de cerimonializado, de transmissão de conhecimento, que se chama Kalizamai, geralmente se traduz como passagem da vida de adolescência para a vida adulta, que é entre 14 e 15 anos. É nesse período que tem um método cultural de transmissão desses conhecimentos para os jovens. Dali, virar adulto, tá pronto para casar, ter filho, fazer roça, fazer canoa, fazer caniço, andar no mato, conhecer remédio, se cuidar, né? Então vira líder, né? Tem esse período. Então, durante esses conselhos, o mais importante que eu escuto do meu pai, da minha mãe, é Psiotsapomenagapke, Psiotsapidenica.
Esse pomenagapia é não ser preguiçoso, para você ser trabalhador. Se você se esforça e enfrenta a preguiça e passa a ser trabalhador, então você vai ter as suas próprias coisas. Você vai ter sua própria roça, você vai ter sua própria casa, você vai saber confeccionar suas próprias cestarias. Quando casado, você faz uma cestaria bonita para sua esposa, urutu, balaio, tipiti, cumatá, tudo que é utilizado no utensílio doméstico, no processamento da mandioca, para ter farinha, para ter goma, para ter tucupi, e ter com que comer o peixe da pescaria, da caça, oferecer para sua família, oferecer para a comunidade, juntar 300, 400 pessoas para fazer uma festa, por exemplo. Você tem que ter esse conhecimento e é você que tem que fazer isso. Não é outra pessoa que tem que fazer. Então, esse é um dos conselhos para viver bem. E para você se relacionar bem. Aí, a partir disso, você evita mal, má visão sobre você, uma má falação sobre você. Não, aí surge comentários, ou fala sobre você. Não, ele é bom trabalhador. Ele é em Baniwa, Capuni Terra. Capuni Terra, o Capuni Darshara, se for mulher, né? Capuni Darsharinho. A esposa dele em português não sei o que que é. Eu aprendi que essa reciprocidade, mas não é bem reciprocidade. Esse bem viver traduzido, quando a gente trabalha mais recentemente, traduzimos esse bem viver para nossa cultura, que é machaca ruêmaca, é aquilo que você oferece para alguém sem esperar nada em troca. Reciprocidade me parece que não é assim. Então, se ofereço alguma coisa, você me devolve de outro jeito com outra coisa. Não é essa na cultura banil. É uma coisa que eu ofereço que chama de "ipedzuquete no cara", entendeu? Que vem do meu coração porque eu gosto de você. Ou porque eu quero que você esteja bem. Eu não sei se você está com fome ou não. Eu lhe ofereço a comida, eu ofereço a bebida, vinho de açaí, patauá, buriti. Eu quero que você seja satisfeito. E ficamos contando e fazendo gargalhada porque a gente está com comida suficiente. Se você é passageiro, está viajando, na hora que você se despede, eu pego mais farinha, beiju, se eu tiver peixe, aqui para você comer na sua viagem. É uma coisa que você não pede. Esse é a tradução, a vida no dia a dia, no território, porque não se vivia com dinheiro, né? Essa é a alegria da pessoa que recebe, né? Então, essa é uma das coisas, ou seja, um conselho de você ser trabalhador tem esses benefícios, vamos dizer assim. E esse que viaja, ele vai para outra comunidade e ele vai dizer: aquela pessoa é bom demais, viu? A esposa dele também, a família dele também, ele me deu isso. Então a fama vai indo. Em português, a fama, né? As pessoas vão falando e vai se tornar uma pessoa que todo mundo quer visitar, vamos dizer assim, né? Talvez por interesse, mas porque os outros falam bem dessa pessoa. Bom, esse é na prática esse viver bem. Tem que evitar isso. Tem várias coisas para você. Eu listei na minha pesquisa junto com os Banil, acho que tem 15, 14 itens que são conselhos fundamentais para a gente viver bem dentro das nossas comunidades, dentro do nosso povo, junto com outras pessoas. Inclusive, uma das recomendações difíceis parece bíblico, é amar o inimigo. Talvez não amar, mas
eu posso até saber, alguém me falou que aquele outra pessoa, que aquela outra mulher fala mal de mim e que não me quer bem, vamos dizer assim. Mas de repente vai ela vai aparecer. Se eu sou do bem viver, eu vou recebê-la do mesmo jeito que recebo qualquer pessoa, dando comida, conversando bem, com alegria e tal. Dizem os conselheiros Baniwa que a partir desse bom tratamento, de repente, repensa o que declarou, o que tem vontade de fazer contra você, né? Não, o esposa, alguém que está com ele, poxa, você falou muito mal dele. Você quer fazer mal para ele, olha, ele te deu comida, tá numa boa, não tá preocupado com você, não tá com raiva de você. Então, as regras da vivência do povo Baniwa é isso. Então, você evita o mal, ou você ameniza o mal, ou você acaba com o mal, com o jeito que você recebe e trata bem sempre as pessoas, né? Essa é outra coisa que eu acho que é muito importante aqui falar para vocês, né? A outra para as mulheradas também tem que saber fazer beiju, tem que saber fazer farinha dela, tem que receber bem outras mulheres, tem que cuidar bem da sogra, do sogro, de todo mundo, dos seus familiares também. Porque às vezes tem mulher que depois que casa, vira contra pai, vira contra mãe, vira contra sogro, Isso não é bem visto na cultura baniwa. Existe, mas na maioria dos casos não existe. Quando isso acontece e não é bem vista, né? Os guardiões dessa forma de viver vão ter que chamar, conversar com o marido e tentar resolver o problema, né? Geralmente, na fase de jovem, casamento novo, isso que acontece. Aí, quanto mais amadurece, acaba superando muitas vezes essa, essa parte ruim que o homem tem, no caso, né? Bom, essas são as práticas da vida. Em termos do território também. Cada povo sabe aonde está seu território, os limites dos seus territórios. Mesmo que não tem mapa no papel, um marco de bronze, antes mesmo da colonização, antes de o Brasil ser Brasil, esses já tinham sido tipo demarcadas. Por exemplo, o território do meu clã Baniwa, Waripera da Kenen, na forma de pedra, nós somos netos de Pleiades. E na pedra está lá o símbolo o símbolo de Pleiade, na pedra, no início e no final do nosso território. Esse é o nosso território, que nós herdamos do Criador. Essa é a nossa diferença também, por isso os povos indígenas reivindicam ou fazem tomada, porque existe essa memória, né? No caso dos Baniwa, a gente nunca saiu do nosso lugar. Então, a gente consegue mapear hoje em dia, na atualidade, que aprendemos a escrever ou fazer mapa, a gente consegue localizar esses nossos territórios entre clãs dos Baniwa no território maior. Do mesmo jeito, e todos têm que saber disso, e têm que proteger isso, têm que cuidar disso. Em Baniwa, te chama de Wahipaite. O Arripaite tem uma relação direta, como se dissesse assim, nossa terra, né? Em Baniwa é difícil ter palavras soltas como em português. É sempre relacionado a eu, a nós, a ele, aos outros, né? Não tem palavras soltas. Bom, essa tentando conceituar isso para vocês, estou contando história, mas conceituando, já que o nosso assunto aqui é aprender conceito do bem viver, eu tento traduzir assim, professor. É, Bem viver é a arte de viver e manejar os conflitos segundo os princípios, sistemas de conhecimentos
dos povos indígenas, com suas tecnologias, mais ou menos assim. Esse é arte, é arte de viver, porque é viver não é sem conflito, não é sem tristeza, não é sem. Então você tem que saber viver. Ele tem que saber manejar esses conflitos para você se sentir bem no meio da sociedade, né? Esse é o ensinamento, o tentando traduzir o que a gente conversou aqui, a partir dos conselhos do bem viver, do povo Baniwa, eu diria isso. Segundo, como é que outra forma de colocar em prática o bem viver, os mestres artesãos Baniwa, eles dizem que você tem que ter uma dedicação máxima daquilo que você faz. É um dos princípios que eles me ensinaram, porque eu organizei artesãos para produzir, comercializar, criamos marca, comercializamos em São Paulo, na Toque Stock, com a Natura, com Pão de Açúcar também. Eles diziam que a gente tem que fazer com o máximo gosto daquilo que você faz. Se você faz uma coisa bem feita, eles diziam, é difícil o outro não gostar daquele produto que você faz. Agora, se você faz mais ou menos, isso aqui não é para mim, tem gente que fala assim, eu vou fazer de qualquer jeito, porque não é para mim. É errado, porque se você faz de qualquer jeito, outro também vai olhar o que você faz, você que fez de qualquer jeito também não vai gostar. Eles dizem que nós, seres humanos, somos assim. Ele dizia para os jovens e as pessoas que ainda não sabiam fazer bem feito, que não sabia fazer acabamento bem feito do urutu, do balaio, que a gente estava produzindo para comercializar, eles têm conhecimento e técnica sobre isso, né? É difícil para quem não se dedica de fato em relação a isso. Ela só fica fácil quando você se dedica totalmente a ela e você consegue chegar a um produto bem feito que o outro diz assim, esse aqui eu compro, esse aqui é lindo, né? Para você chegar nesse reconhecimento, eles recomendam qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que fazer, que em Banil que chama Ipedzuket. E Pezzuchetti é um dos temas que a gente trabalhou para a gente entender o bem viver do povo Baniwa. A gente organizou dessa forma. Eu pesquisei durante 2013, 14, 15 e 16, 4 anos depois, a gente fez uma conferência da nossa organização e sobre educação, e a pauta era bem viver e viver bem do povo Baniwa. A gente reuniu alunos, porque a gente já tinha escolas nessa época, Baniwa de ensino fundamental dos últimos anos, do ensino médio, os Baniwas, professores que estavam da licenciatura intercultural da Universidade Federal do Amazonas, do Instituto Federal também, da UEA também, que é a Universidade do Estado do Amazonas, já tinha os Baniwas estudando licenciaturas. E a gente trouxe também aqueles que sempre apoiaram e defenderam a questão do movimento indígena, das organizações indígenas, nossos aliados em relação à defesa dos direitos. Trouxemos também, os Baniwas são completamente religiosos, tem católico e evangélico, além do seu próprio conhecimento. Trouxemos também catequistas, no máximo que chega os Baniwa na religião católica é ser catequista, e do outro lado eles chamam de anciões da igreja ou pastores da igreja, né? E a gente trouxe também todos no mesmo lugar para a gente discutir o bem viver. E no final de todo esse processo, eu que estava pesquisando isso, iniciei com a ajuda do meu pai, fazendo todos os resumos que a gente precisava para iniciar o debate, a gente chegou à conclusão eh, que bem viver sempre existiu na cultura do povo banil. E exatamente está no discurso do dia a dia como machaca ruemaka, pima pica machaca rata pimak.
Pie papai tayak, pie papi heriak, pie papaneriak, pie papadoyak, machaga roça pímaga. Pidene pessoal, machaga roça pímaga. Então, tudo que o Baniwa faz é para viver melhor, para bem viver, vamos dizer assim, né? Então, esse é a gente chegou a essa conclusão de que o bem viver, só que antes disso a gente estava confuso, principalmente no movimento indígena, 1988, ganhamos nosso direito, e na Constituição não existe essa palavra, no máximo bem-estar. E a gente sofreu uma pressão no município, uma acusação de que a gente estava internacionalizando a Amazônia, com o movimento indígena, com dinheiro estrangeiro e tal. Então a gente tinha muito medo além disso, sermos, sei lá, denunciados, e por isso a gente só usava bem-estar, que é o que existe na Constituição, né? Acho que repetido pelo menos 7 vezes essa palavra bem-estar é o que a gente usava. Então, quando a gente discutiu isso, olhando a notícia dos países vizinhos, como Equador, acho que Peru e Bolívia, que incluíram o bem viver nos princípios das suas constituições, alguém nos provocou, nosso assessor de Minas Gerais nos provocou. No meu caso, ele escreveu, viu reportagem, ele mandou para mim, André, Baniwas também tem bem viver? Foi assim que comecei a pesquisar sobre isso e descobrimos que coletivamente que bem viver existe sim na nossa cultura, né? Viver bem, bem viver, a gente tem na nossa cultura e hoje a gente está usando isso nas comunidades, né? Olhando tudo que a gente tem como uma coisa que nos faz bem e que o nosso território precisa ser cuidado para nós mesmos, para a futura geração. E é assim que a gente está pensando a partir do bem viver, professor. Não sei se eu consegui colocar isso, mas o fundamental, eu acho que tentei traduzir o conceito aí do bem viver segundo o povo Baniwa para vocês. Foi ótimo, André. Inclusive, assim, é uma delícia ficar escutando essas palavras, né? Baniwa, que eu não entendo, mas saber, assim, que a gente tem um outro idioma, uma outra língua. A gente tem em torno de 100 línguas no Brasil, né? E parece que é só o português, né? Então, a gente poder estar compartilhando isso aqui já é muito interessante. Essa tua definição da arte de viver e manejar os conflitos, tu dizer isso aqui para os psiquiatras, que são aqui, né, os colegas que estão participando, acho que isso aqui soa muito bem, assim, né, muito familiar para nós, né? Porque o nosso trabalho, de certa maneira, é isso também, né? É tentar ajudar as pessoas a viver melhor e manejar seus conflitos, né? Agora, claro, tem várias coisas que tu coloca assim, e me parece que realmente bem-estar, né, como a gente costuma usar esse termo, né, talvez está muito relacionado a condições materiais, né, ou no máximo assim se sentir bem, né. E mas tu colocasse várias coisas que mostram que esse conceito de bem viver é bem mais amplo, né, vai bem mais além, né. Tem uma questão assim que tu falou e que me parece também que diferencia, que é o seguinte: essa questão de viver com o suficiente e ficar feliz com ele, o suficiente, né? Porque na sociedade de consumo que a gente está mergulhado, né? Por toda a volta, né? Tem sempre essa sensação de insuficiência, né? Tá sempre faltando alguma coisa. Eu acabei de comprar um telefone, eu já estou de olho no próximo modelo. Essa coisa que é induzida, assim, né? Para ficar insatisfeito sempre, né? E me parece que aí tem uma diferença, né? Essa questão da satisfação, né? Com o que se tem e com o fazer bem, né? Isso que tu colocou, que eu achei muito interessante também.
Mas como é que tu vê isso, assim? Tu mora em Manaus? Eu estou em Brasília agora, estou falando Ah, tá em com você de Brasília. Brasília. Tá. Bom, então tu tá em Brasília, uma cidade grande, uma cidade, né? Também consumista, vamos dizer assim, né? E tu transita, né? Do Alto Rio Negro para Brasília, né? Como é que tu vê essa questão, assim, isso chega a ser uma contradição? Isso chega a ser algo... Como é que a gente pode juntar essas pontas? Bom, professor, na perspectiva que você está falando, o que que faz os indígenas, claro, hoje, por influência, começa a surgir pessoas também pensando diferente do que a gente está falando, né? É, o entendimento do povo Baniwa, por exemplo, em relação à natureza, é que nós somos também, no passado, estivemos no mesmo plano. É como se fôssemos irmãos, assim, né? Mas a vinda de Nhapiriculi Eze é que reconquistou o nosso direito de ser humanos. Sermos humanos foi uma conquista, eu interpreto assim, né? Uma conquista. E outros não conquistaram isso, que seria árvores, pedras, água, animais, peixes, pássaros. Eles não conseguiram, eles ficaram como animais e nós como seres humanos. E quem cuida desse território, cada lugar, estou falando aí de lagos, estou falando de igarapé, estou falando de montanhas, estou falando de pedras, todos eles têm espíritos. E eles que cuidam desses lugares, né? O conhecimento de manejo, por exemplo, para ter em abundância sempre alimentação para pesca, para flechar, para caçaria e tal. Essa era a função dos que a gente chama em Baniwa de Marise, né? Marise é que manejavam isso. Esses Marise, né, corresponde o conhecimento avançado de manejo, por exemplo, né? Eles tinham capacidade, através de Maricai, que em português seria, ele chama de paricá, eu acho que em língua geral, que é língua inventada pelos padres jesuítas e tal, a partir de língua tupi, que é um trabalho feito da casca de uma árvore que é inalada e você acessa outros mundos e você conversa com outros mundos também, né? E essas pessoas que faziam esse manejo para a gente ter soberania alimentar, como a gente está conhecendo hoje. E antigamente não tinha insegurança alimentar, porque essas pessoas sabiam muito bem fazer esses manejos para garantir sempre alimentação. A alimentação é abundância dentro dos territórios. É, então, sabendo disso, dessa relação, tendo esse diálogo, é por isso que tem o limite de uso. Por exemplo, vou chegar na comparação. Piracema de peixe. Piracema de peixe, na forma da vida do ser dos peixes, eles estão em festa. Tem um livro publicado no Rio Negro, tanto pelos Tucano, pelo Tuyuca, pelo Baniwa também, a gente publicou sobre essas histórias. Então, Piracema é uma festa. Eles estão em festas, né? Aqui no Brasil, na época de carnaval, todo mundo se enfeita, estão se reproduzindo também os seres humanos, né? Depois do carnaval, alguém vai nascer. Os peixes também são assim. É, durante Piracema, os indígenas pegam até hoje um bocado de peixe, mas não pode pegar tudo. Não pode pegar aquele principal comandante, vamos dizer assim, né? O Enaui, em Baniu, a gente chama de Enaui. Se pegar isso, vira escassez de peixe. Então tem que pegar o peixe com cuidado para não fugir. É porque eles são seres vivos, eles
tem aldeia como nós temos, tem cidade como nós temos, outra vida dele, eles são assim também. Uhum. É isso que os indígenas entendem, por isso que tem limite e preocupação de fazer ter o suficiente, porque se exagerar, tem consequência também, né? Isso em relação aos minérios, em relação à pesca, à caça, tirar muitas madeiras, tudo tem que ter limite para conviver. Então, não é só manejar o conflito entre seres humanos, mas é manejar esse conflito entre seres que a gente não consegue enxergar. O que a gente enxerga como se não fossem pessoas, mas que na vida deles, no outro mundo deles, são gente. Só para exemplificar isso, quando a gente sonha, um homem sonha uma mulher, não é mulher na nossa cultura. Quando a mulher sonha um homem, não está sonhando com homem, está sonhando com a cobra, por exemplo. Está sonhando com a cobra. É por causa dessa época. Eu acho que em relação aqui no mundo que já convivo há alguns anos na cultura brasileira, já viajei a outros países também, o que eu vejo é muita propaganda, muita forçação para as pessoas querer exatamente. Celular de hoje já tem outra novidade, mas não sei o quê. Vai forçando isso. Eu trabalhei muito com produção e comercialização, consigo entender um pouquinho como é que a coisa funciona. É, Isso é um mal, porque pressiona, quanto mais pressiona a gente consumir, mas pressiona também a floresta, mas pressiona recursos naturais, não tem como ser, porque tudo vem da natureza, né? Por isso é ruim, só que quem planeja, quem define e quer ter cada vez mais dinheiro na sua mão para se sentir poderoso, né? Essa pessoa nunca vai ter bem viver de fato. Mesmo que ele tenha riqueza máximo, talvez ele morre de tristeza, apesar do dinheiro que ele tem, né? Então, os indígenas não, ele prefere a orientação cultural é estar bem com todo mundo, né? Porque ele sabe que um dia vai sair dessa vida aqui e quem sabe deixa uma lembrança boa para sua família, para o seu povo, né? É o máximo que a gente pode fazer. Então, eu acho que é a principal diferença em relação aos não indígenas que vivem no sistema de mercado, né? O mercado, ele pressiona demais e hoje em dia, televisão, internet, tudo, a gente analisou outros dias na nossa vida, que antigamente a gente aprendia com os avós, com a mãe, com o pai, com os tios, com o povo, e hoje quem nos ensina é internet, celulares, televisão. Não mais os pais ficaram de fora. Os pais ficaram de fora, né? Isso é uma coisa que vai desmatando a nossa cultura também, né? E os mais velhos, os mais guardiões desses conhecimentos, estão preocupados sempre com essa situação. Interessante. Bom, temos uma colega aqui, a Esther, que colocou uma pergunta para ti. Eu vou ler aqui a colocação dela. Ela disse que ficou o ano de 2022 em São Gabriel da Cachoeira e conheceu um pouco a realidade dos povos originários. Gostou muito de ter ido lá. A pergunta dela é a seguinte: se essa busca do bem viver, Baniwa, seria um fator de proteção em relação ao suicídio? Eu acho que o bem viver exatamente é para evitar isso, né? Uhum, Para estar de bem com a alma, com sua própria alma. uhum, Quando, segundo meus tios, que são pajés, eu sempre vou falar um pouco com vocês a partir da cultura mesmo. Quando chega nessa situação,
porque a alma está em pedaços, vamos dizer assim, né? A gente não está mais concentrado em nós mesmos, né? Ou por situação criada ou por provocação de alguém, ou feito por alguém. No Rio Negro tem muito isso, né? Então, o bem viver, ele tem uma função muito forte da gente fazer pensar positivamente, da de encarar a dificuldade com responsabilidade, porque não tem facilidade. Na época da criação, teve facilidade, mas a curiosidade do homem foi recebendo o castigo para trabalhar pesado como nós trabalhamos hoje, né? E criou essa inimizade. O Kuai é o personagem principal, que largou doenças e tudo que não presta, e o que faz, inclusive, a gente envelhecer, é consequência, a vingança dele para cima de nós, né? E por isso o esforço é a busca constante de fazer o bem para a gente se sentir bem com todo mundo, né? Hoje, Esther, eu vejo que eu acho que o bem viver está em cada um de nós, né? O primeiro território que ela ocupa é o nosso coração. Só que o que a gente alimentar, só que tem duas coisas no nosso peito, no nosso coração: parte ruim e parte boa, né? E o que a gente alimentar é o que a gente vai receber como identidade pelas outras pessoas. Se a gente fizer o bem, não, ele é uma boa pessoa. Se a gente praticar coisa ruim, ele não presta, ele é pessoa ruim. Então depende e sempre recomendo, os Banil recomendam, vamos buscar a parte boa. É isso que nós temos que buscar, né? Eu acho que coletivamente, de modo geral, os Banil buscam sempre para tentar ser uma boa pessoa, né? Eu acho que suicídio, o bem viver, combate bem qualquer situação que não presta. Certo. O pessoal está começando a participar aqui pelo chat, que é uma muito, muito boa iniciativa, podem continuar. Agora aqui eu não estou conseguindo ler o nome inteiro, acho que é o Marco Aurélio, acho que é o Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio coloca aqui primeiro um elogio para ti, apresentação excelente, e, e aí ele faz um comentário, uma pergunta que é a seguinte, ele diz que o estrangeiro, entre aspas, assim, né? Porque o André não tem nada de estrangeiro, mais brasileiro que nós todos aqui, mas que consegue ver, né, mais de nós do que nós mesmos, né? Ele coloca ali. Então, ele, nesse sentido, sendo alguém que viveu dos dois lados, ou seja, né, essa tua transição da Amazônia para Brasília, outros lugares, né? Que ponto qualquer o senhor destacaria em que sua maneira diferente de pensar e viver lhe parece melhor do que a nossa? Ele quer saber, digamos assim, as vantagens do bem viver, né? Se eu puder traduzir dessa maneira. Bom, eu acho que os Baniwas, apesar de tudo, eles buscam isso, né? Eu acho que no contexto que eu vivo hoje, eu estou num lugar que não é, vamos dizer assim, tem os lemas dos parentes, que de fato o Brasil é indígena e tal, mas eu estou fora do meu território que eu digo que é o meu, né? Então eu busco sempre tentar me relacionar com uma coisa que não prejudique o outro, vamos dizer assim, né? Esse sentido do que eu me comporto assim, né? E tentar continuar vivendo a cultura baniwa, falar minha língua, falar minha língua com meus filhos também, transmitir um pouco esse conhecimento. Eu falo para eles ouvirem também, porque o Banil escuta, o ele vê e vai praticando junto, né? Mesmo que tenha um momento certo aí para aperfeiçoar o seu conhecimento.
Eu acho que viver entre essas duas coisas, Marcelo, né? Eu estou no papel de tradutor da cultura do meu povo para os não indígenas e tento traduzir o sistema de vida, a vivência de não indígena para o meu povo e que eu tenho feito nos últimos 30 anos para poder dialogar e pensar como é que nós vamos nos relacionar e relacionar com diálogo, com respeito, né, com conhecimento também, né? E por isso a gente buscou a escola, para a gente entender, aprofundar, retomar nossos próprios conhecimentos, mas também conhecer o mundo científico, o mundo que essa da escolaridade, como é que se organiza essa sociedade chamada Brasil para a gente poder conviver com isso, né? Porque antes ninguém sabia disso, ninguém sabia como se organizava o Estado brasileiro. O que que é Estado brasileiro? Não é fácil eu explicar isso pro povo como o meu povo, né? Que não estuda, se dedica a isso para entender. E além do Estado Nacional, você tem vários estados. E dentro dos estados tem município, e tem uma confusão para nós de cultura que só tem uma maloca, Enaui, Manzero, Liceu Perre, Maconi. Três níveis somente de organização, sistema de organização, além da parte que cuida da saúde, que em Mariri, Inhapacaita e Tapetacaita. Nós também temos isso, né? Era simples, hoje não, você tem presidente, deputado federal, senadores, ministros, aí vem governador, deputados estaduais, secretariados, tem a figura da FUNAI, tem uma confusão no município, o prefeito, o vereador, igreja, a gente estava em conflito quando chegou esse bem viver e o bem viver nos ajudou a enxergar melhor e como nos relacionar com todo mundo, né? Porque havia continuidade de disputa sobre nós. Mesmo que a prefeitura dizia, não, eu não vou fazer porque ele está se metendo, não sei o quê. Mas por que que essas instituições não juntam um pouquinho de dinheiro que cada um tem para fazer uma coisa maior dentro da comunidade que eles querem ajudar? Né? E se não for assim, então é mentira que tem alguma coisa com que vão querer ajudar a comunidade, né? Então, foi muito bom esse processo da discussão a partir do bem viver para a gente enxergar como é que a gente estava criando conflito entre nós sem necessidade, por causa dessa situação externa que estava chegando na gente. Então, eu acho que o bem viver, por isso que eu defino que ele ajuda a gente a manejar os nossos conflitos, né? Mas eu acho que se conhecer os diferentes mundos é importante para a gente também se reafirmar na nossa cultura, ao mesmo tempo conhecendo e respeitando outros conhecimentos. Tá bom. Só corrigindo, eu tinha falado errado o nome do colega, era o Marcelo Vitor que tinha feito esse comentário, essa questão. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, uma Vai, Marta. pergunta para o André Baniva. Boa noite, André. Foi uma satisfação te conhecer no Congresso Brasileiro de Prevenção de Suicídio em Brasília, o ano passado, em agosto de 24, e pude te ouvir sobre o sofrimento dos jovens, dos adolescentes, né, em relação aos riscos de suicídio. Então, linkando com essa pergunta que a colega fez anteriormente. Mas eu queria te perguntar se tu vês alguma estratégia que a gente possa ajudar a inserir essa cultura, não só a Baniwa, mas também toda a cultura indígena, todo esse conhecimento de vocês, ancestral, enfim, como é que a gente poderia inserir esse conhecimento
na cultura ocidental, nas universidades, como que podemos dar mais espaço, mais voz para vocês chegarem até a nossa cultura que está precisando de tantos conhecimentos sobre a natureza, sobre essa ideia de unidade, né? Dessa teia que a gente é um todo com a natureza, com os humanos, com tudo de bom ou tudo de mal que vai acontecer na natureza tem a ver com a gente. Como é que nós fizemos para conseguir sacudir a comunidade científica, poder dar mais espaço para essa escuta de vocês? Doutora Marta, eu tenho sido, nos últimos tempos, chamado para falar, para pensar nisso, né? Inclusive, agora eu participei também do painel científico para a Amazônia, coordenado pelo Dr. Carlos Nobre. E eu participei da pesquisa também, eles chamaram de saberes sociobio, voltado mais para bioeconomia e tal. E a gente trabalhou muito isso. E 2024, eu fui para a CESAR, eu estou na CESAR agora. Quando você me viu falando, eu estava no MPI, e agora estou na CESAR, e me chamaram para lá porque tem uma discussão para elaborar Programa Nacional das Medicinas Indígenas. E a mesma perspectiva do bem viver e tal, né? Então, eu acho que eu vi também agora na COP, fiquei lá uma semana, acabei de chegar de lá. Eu nunca vi ainda tantas discussões relacionadas a isso, né? Isso também é devido à presença indígena que começa a aumentar nas universidades, e que estão nos movimentos que têm nível superior, ou tem mestrado, ou tem doutorado já, né? Que é bem diferente em relação aos últimos ou 20 anos atrás. A gente não tinha lideranças com um discurso muito forte e tal, mas essas que estão hoje são as pessoas que têm conhecimento, tanto acadêmico, tanto da sociedade em geral, e sua própria cultura, né? Isso me parece que faz grande diferença. Respondendo à tua pergunta, eu acho que as instituições, as universidades, as instituições de ensino, de pesquisa, qualquer instituição, empresas também que queira apostar nisso, eu acho que só está faltando coragem agora, doutora. Coragem de criar um espaço, trazer os indígenas para dentro desse espaço para discutir isso. Eu acho que só pensar também sem presença indígena não vai conseguir exatamente chegar, produzir esse tipo de conhecimento, trazer conhecimento para dentro. Eu vejo que a presença indígena nas universidades tem feito grandes mudanças. Eu discuti na UFSCar, eu acho que a Unicamp, 2018, e me perguntavam exatamente dessa perspectiva de professores e dos alunos também em relação à bibliografia que são obrigados a fazer. E a gente falava com o reitor na época na UFSCar que ele precisa encarar, porque a presença indígena vai implicar no impacto da mudança, né? Que precisa aceitar criar os indígenas criar suas próprias referências, já que é de cultura oral totalmente, né? Hoje a gente já tem os trabalhos da faculdade, de mestrado, tem uma vasta referência já, né? Por isso que eu digo que eu acho que falta coragem agora criar esses lugares, trazer os indígenas, não só indígenas, quilombolas, povos tradicionais e tal, para desenvolver isso. A gente propôs recentemente que essas instituições pudessem criar laboratório do bem viver, o laboratório do sócio, saberes, mais ou menos assim, para trazer esse debate para dentro, uma pesquisa, uma discussão, uma construção, né? A gente tem essa vontade de levar o conhecimento,
e se é outro lado também está interessado, eu acho que está no momento da gente juntar esse esforço. Eu vejo um potencial muito grande. Eu sempre falei, eu acho que bem antes desse processo, eu dizia assim, no dia que o Brasil decidir encarar, aceitar os indígenas, o Brasil vai ser potência em termos de produção de conhecimentos. Porque os conhecimentos indígenas, como eu expliquei inicialmente, doutora, não é uma coisa produzida, ela é originária desde a criação, né? Isso me parece uma grande diferença quando a gente discute com cientistas, com acadêmicos, como trabalhar junto a esses conhecimentos. A gente publicou agora, eu participei grande parte da discussão das publicações da coleção de sociobio, saberes sociobio. É, Se vocês quiserem, eu mando lá para vocês olharem e ver, entender mais ou menos o que a gente está querendo dizer com aquilo. Mas tem boas recomendações lá. Isso, André, depois se tu puder nos deixar, nos mandar referências, a gente repassa para o pessoal materiais que tu acha interessante, né? Inclusive do teu livro, né? Para se a gente tiver como acessar de alguma maneira. Temos mais questões assim. Agora sim, o Marco Aurélio, que eu tinha falado antes, agora o Marco colocou. Não sei se tu tem como acompanhar, André, aí pelo chat também, porque ele colocou um comentário e depois algumas perguntas, um pouquinho extenso aqui, mas muito interessante. Eu vou lendo aqui. As culturas indígenas originárias têm um entendimento, sentimento intrínseco e natural da vida, vida com maiúsculo, como integração das instâncias vitais em todos os seus níveis, do físico ao espiritual, um viver experiencial telúrico totalmente entremeado pela sabedoria da natureza, e tem uma representação de divindade e sabedoria, que se transfere aos seus povos. Aí vem as perguntas. Primeiro, se tu confirma esse entendimento, né? Se está de acordo com isso. Depois, se poderíamos, nós da cultura civilizada, aqui eu vou me permitir, Marco, colocar esse civilizado entre aspas, né? Porque a gente anda bem pouco civilizado, de Né? urbanização, sermos considerados humanos em direção mutante e desintegrativa, e talvez até destrutiva, tem mais duas perguntas. Se há possibilidade de uma compatibilidade efetiva dessas referências culturais distintas, né? E como vê o risco de desintegração cultural para as novas gerações de seus povos. Aí tu, né, junto e responde como tu achar melhor. Tá bom, professor, obrigado. Não sei quem perguntou isso. Então, Marco Aurélio. Ah, Marco Aurélio, né? Aurélio, agora é Marco Eu Aurélio. acho que você está na perspectiva boa aí da sua afirmação aí, né? É, essa parte eu queria diferenciar bem essas questões em relação à natureza, né? Parece que o entendimento até agora é que a gente tem uma relação e que a natureza é nosso Deus correspondente e não é, né? É, por isso em relação correspondente a Deus é esse em apesriculizole ele e Reco que é o criador. E esse em apesriculizole ele na cultura baniwa, os que vieram pisaram aqui na terra e eles não morreram não. Na nossa na narrativa que os nossos povos contam, não sabe como sumiram, né? E conversando sobre eles, tanto o povo Baniwa e o povo Curipaca, que são muito próximos de nós, eles dizem, estão vivos, estão por aqui, estão no meio de nós. E lá numa parte do nosso território tem o que se chama de cidade grande de Inhapiricuri, onde tudo aconteceu. É, Marcos, lá tem como se fosse. Eu visitei esses lugares onde tinha rei, não sei o que, parecia aquelas forma de pedra. E a casa e os lugares.
e ele tinha quatro caminhos, tanto de onde nasce o sol, onde ela se põe, e tanto norte e sul, ele tem esses caminhos, e tem um sinal de primeira morte também em forma de pedra. Até lá a gente não avançamos muito na pesquisa, porque a gente está retomando ela depois que a gente declarou, o nosso povo declarou deixar tudo de lado, né? Mas existe esse lugar, essas pessoas com que os baniwas se comunicam para curar um doente, por exemplo, né? O baniwa, claro que eu já ouvi os parentes falando e conversando com a natureza mesmo, assim, né? Mas no caso dos baniwa, dialoga com a Zuli, Kali, Eze, com eles que dialoga para curar uma pessoa, né? Para proteger a vida de uma pessoa. É, é esse processo, né? Então, mas eu acho que está no rumo certo aí da sua definição. E esse questão que você falou de poder da cultura civilizada, da urbanização, se tem considerado humano em direção. Eu acho que nós somos todos seres humanos. Eu acho que o que a gente pode nos unificar, eu acho que o bem viver é um conceito muito positivo nesse sentido, cada um repensar o seu conceito próprio o do que é o bem viver para ela, né? Porque bem viver é como se fosse uma luz para dentro de nós que nos ajuda a olhar aonde estão nossas falhas, né? Geralmente, no nosso caso indígena, a gente retoma pelos conselhos originários que a gente vem repassando de geração para geração. Aonde que a gente se desviou, né? O Baniwa é católico e evangélico e vai analisar aonde que corresponde com a cultura. Eu acho que os Baniwa, por isso, ela aceitaram, aderiram muito a isso também, porque tem muita correspondência em relação ao que a cultura diz. Eu acho que a possibilidade da compatibilidade existe nessas culturas. Claro que, a partir do ponto de vista da cultura indígena do momento atual, a humanidade se desviou muito, né? Mas eu não acredito que é impossível retomar essa simplicidade de entender o sistema de vida do ser humano, né? E na cultura indígena, na cultura do povo Baniwa, tem toda a explicação para isso, do que a gente está vivendo hoje, né? Mas eu acredito que é possível retomar o nosso ser de bem viver e passar a praticá-las. Eu acho que no contexto da cidade, áreas urbanas, eu acho que é possível também, né? Eu não acho que é impossível. É esse risco que a gente tem em relação aos jovens hoje em dia. Existe, tem muita preocupação dos mais velhos, mas por isso a gente tem muito apoio quando a gente fala de Programa Nacional das Medicinas Indígenas, porque eles acham que isso vai ajudar a fortalecer e fazer os jovens se interessar de novo. A política pública precisa existir para valorização, reconhecimento desses conhecimentos, né? Tem uma coisa que a gente discute no âmbito da Organização Mundial da Saúde, no âmbito aqui em Brasília também, porque a ciência tem esse método de validar conhecimento, né? Só que o nosso direito não permite, é reconhecimento desses conhecimentos. No momento, eu acho que tipo pós-tutela, a gente está com menos de 40 anos, que a gente está retomando, repensando, refletindo sobre isso, entrar de imediato na validação desses conhecimentos não é possível. Mas o reconhecimento desses conhecimentos, sistematizar, ajudar a sistematizar esses conhecimentos é fundamental. Passo seguinte, talvez a gente caminha para comparação. No caso dos Baniwa,
em relação à pimenta, a gente já permitiu exame de laboratório para ver os princípios ativos que corresponde o que a gente tem valor cultural sobre ela, né? Porque a gente quis comercializar a pimenta. Então, a gente precisava traduzir, uma maneira de traduzir para os não indígenas comer conosco a nossa pimenta, com a nossa história, a gente permitiu essa análise laboratorial e correspondeu uma grande parte e a gente ficou feliz com isso também. Eu ouvi dizer que essa pimenta é forte, não é, André? Entende? Essa pimenta baniva. É, É verdade. Tu sabe que tu falasse bastante também assim sobre o vínculo com a terra, né? O pertencimento ao território, né? E eu também vejo essa necessidade de aprender, né? A Esther ali está reforçando isso também, né? Que são conhecimentos milenares que estão aqui no nosso território, né? Porque eu às vezes tenho a impressão que nós andamos assim numa espécie de estranhos, né? De estrangeiros no nosso próprio país, né? Com muitas coisas, com uma cultura importada, né? Isso já vem aí, né, da colonização, né? Mas claro que essa cultura trouxe muitas coisas boas, porém os nossos modelos, né? Os nossos modelos, as nossas referências, assim, né? Europa, América do Norte, né? O fato é que elas estão numa profunda crise, né? O que a gente vê aparecendo de novo são conflitos, guerras, né? Parece assim um andar para trás na história, né? Então, realmente assim, eu fico tentando descobrir e querendo, né, descobrir também para nossa sociedade um outro caminho, né? Uma outra história, né? Ou seja, viver a nossa história de fato, né? Eu acho que nesse ponto a gente tem muito que aprender, né? A gente tem muito que aprender, claro, trocar, né? Acho que essas trocas, como a gente está fazendo aqui, né, essa inserção maior também dos indígenas nas universidades, acho que tem feito bastante diferença, né? Mas acho que é um caminho que tem bastante para a gente poder percorrer aí, né? Então, já te agradeço aqui por estar nos dando essa oportunidade. E conforme tu fosse falando, eu fui vendo vários pontos assim que nós psiquiatras também prezamos assim, né? A questão dos sonhos, né? A simbologia dos sonhos, né? Que é algo muito interessante, né? Esse contraponto, né, de tendências mais positivas, negativas, né? Que também fazem parte aí digamos, de alguns modelos de pensamento que a gente tem, né? Então, realmente assim, me parece que não estamos tão longe uns dos outros, né? André, tu citaste, quando começar na tua introdução, tu falasse do Alberto Acosta. Eu casualmente estou com ele aqui do meu lado, o livrinho dele aqui, o Bem Viver. E se nem todo mundo conhece o Alberto Acosta, ele é um político equatoriano, né? E não sei se ele está vivo ainda, mas ele teve um papel importante no Equador na elaboração da Constituição atual do Equador e reconheceu, acho que foi a primeira, né, que reconheceu os direitos da natureza, né, que é uma coisa original. É a primeira Constituição no mundo que colocou lá os direitos não só das pessoas, né, mas da natureza, né? E, e tu falasse ali que vocês foram até um pouco constrangidos, né, de não usar essa expressão bem viver, ter que usar o bem-estar, né? Como é que tu vê isso aqui no Brasil? Como é que a gente poderia evoluir nesse sentido aqui no Brasil, de reconhecer também melhor os direitos da natureza e de fato, colocá-los em prática, né? olha, doutor, eu acho que o bem viver ele está começando chegar nos espaços aí da política também.
no movimento indígena, eu acho que está bem no Brasil, está bem no discurso, está nos documentos, está nos objetivos das associações, das organizações. As escolas indígenas também começam a usar, colocar como um dos objetivos, como tema transversal de ensino. Eu vejo que mas precisa, na parte das políticas públicas, acaba usando apenas o nome Bem Viver, sem aprofundar muito exatamente o que é o Bem Viver. Eu compararia isso no momento quando a gente começava a falar de educação escolar indígena lá atrás, na década de 90. Entre nós mesmos, os Baniwa falavam assim, não, é só nome. É, e para mim nunca foi só o nome. Escola Baniwa, que eu chamo de Escola Baniwa, precisa ser discutido, refletido sobre nossa realidade e elaborar o projeto específico que é dos Baniwa, que é bem diferente ofertado pelo município, pelo estado, pelo governo federal, evidentemente respeitando as orientações a partir da legislação, da Constituição, das resoluções também do Conselho Nacional de Educação e tal. Mas ela é diferente, completamente diferente. Falar de escola Baniwa, para mim, o nome da escola, o nome próprio da escola tem que ser Baniwa também. Esse é a Escola Baniwa. Agora, se chamar Escola Baniwa Nossa Senhora de Assunção, não é Baniwa. É mais ou menos Baniwa. Então, eu vi muita dificuldade no Alto Rio Negro, tanto no mundo dos Baniwa, dos tucanos, do Yanomami, de outros, porque falta essa reflexão mais aprofundada sobre isso, né? E nós, por acaso, eu participei do movimento do estado do Amazonas, de Roraima, e a gente levou o processo de intenso debate nos Baniwa para a gente criar nossa escola Baniwa e Curipaca, que funcionou no ano 2000. Eu acho que em relação ao bem viver, está assim também nas instituições. É bonito, então vamos pegar e usamos aqui, mas não aprofunda a questão. Quando você pega e lê o conteúdo, não tem nada a ver com bem viver. É a mesma, continua no mesmo jeito de antes, né? Essa é o que Alberto Acosta chama também a atenção em relação a isso. Esse é um risco de continuar. Ele fala em relação a como se criou o conceito de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, que acabou virando uma coisa que não trouxe uma mudança de acordo com o sentido original que foi pensado, né? Ele chama muito a atenção a isso e eu concordo com ele para a gente ter cuidado com isso, né? Eu acho que as instituições que queiram fazer isso precisa fazer um processo de debate para fazer com segurança e dentro do que de fato é uma nova situação que vai trazer mudança dentro da expectativa de melhorar ou viver bem, né? Acho que eu te diria isso em relação à situação em bem viver atualmente. Mas eu já fico feliz que as pessoas falam do bem viver, né? As pessoas falam do bem viver. Claro, essas palavras podem ficar assim um pouco na moda, né? E não perder um pouco de significado, né? Como tu diz, né? É. A gente já está chegando perto aqui do nosso horáriozinho. Marta, queres fazer alguma outra colocação, outro comentário? Eu fiquei curiosa para te ouvir um pouco mais, Baniwa, em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável e bem viver, se tu puder nos trazer um pouco mais como que a gente pode reavivar esses ODS para poder colocar mais em prática, porque eles falam diretamente do bem viver também, né? Todos eles, se a gente pudesse cumpri-los. Eu acho que, assim, para nós,
Para nós, eu acho que tem muito jeito de fazer cumprir isso, mas para nós indígenas, povos quilombolas e povos tradicionais, doutora Marta, a gente, quando estava no MPI, a gente puxava assunto. Na minha visão, a questão central, o que ainda não invisibiliza esses conhecimentos, a realidade dos povos indígenas, por exemplo, porque ela não chegou ainda nas pesquisas mensal, trimestral, anual, do IBGE, do IPEA, da Fiocruz, por exemplo, né? O governo brasileiro, o governo de Lula agora, nos ministérios, ele criou o objetivo 18 em relação a isso, porque os outros da ONU não mencionavam os povos indígenas diretamente, não se dedicava diretamente em relação a isso. Não tinha meta voltado para essas coisas, né? E o Brasil fez isso, apresentou isso para a ONU. Eu acho que é aí que está a questão central para mim, né? Da gente trabalhar isso. Já existe, está publicado essas metas, inicialmente, que precisa ser melhorado sempre, mas já tem referências para o Brasil trabalhar a partir desses conhecimentos, né? Aí a gente está cumprindo um dos objetivos do ODS, a partir para os povos indígenas quilombolas tradicionais, educação, saúde, né? Mas dentro do objetivo 18. Não sei se está claro, eu vejo ainda aqui no Ministério da Saúde fica no genérico para os povos indígenas, enquanto que já tem objetivos 18 específico voltado para isso, é, é, igualdade étnico-racial e tal. Aí fala de educação, de saúde, de tudo ali, da cidadania também, da ciência e tecnologia, e questão da interculturalidade, diálogo intercultural, já está escrito ali. Eu acho que se a gente conseguisse trabalhar, juntar esforço para cumprir isso, para mim seria uma coisa de revolucionário, porque ela é diferente dos demais, os mesma temática, mas bem diferenciada a partir dos conhecimentos originários, né? É claro, sim, agradeço. E quem sabe essa interface da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul aqui, contigo, como representante dos povos originários, possa também motivar o maior conhecimento, uma maior curiosidade das pessoas do mundo da academia, do mundo da ciência, para conhecer tanto esse objetivo número 18, quanto para convidar mais vocês para participarem de atitudes, atividades assim científicas, né? Eu te agradeço muito a tua participação e passo a palavra para o Dinarte. Eu vi que chegou um comentário ali do Marco Aurélio, mas eu não consegui É, enxergar aqui. eu enxerguei, mas eu acho que o Marco está nos dando uma sugestão para um novo encontro, porque é uma grande discussão essa. Mas é uma pergunta muito interessante. Ele faz em cima da tua colocação, né, Marco? Se o meio acadêmico está preparado para essa abertura que a gente está falando, né? Eu acho que isso aí é uma discussão mais profunda, né? Que a gente não vai querer fazer aqui em 3 minutinhos, mas sem querer fugir dela, né? E às vezes é melhor a gente terminar com a bola assim picando, né? Do que achar que resolveu tudo, né? Acho que nós que trabalhamos na universidade, nós que, né? A associação, como tu colocasse, né? Tem esse papel, pode ter esse papel, né? Pode contribuir. Tem muita coisa para ser feita, né? Não é uma resposta muito simples essa. A gente vê algumas brechas, né? Mas abertura, assim, muito grande, talvez ainda não, né? Mas, assim, eu acho que são brechas onde a gente pode trabalhar, né? Por vários lados, assim, né? Mas, então, assim, acho que fica, né?
fica assim uma sugestão para a gente seguir essa conversa. O pessoal já está agradecendo aqui, viu, André? Né? Agradecendo a tua presença, a tua contribuição. O pessoal ficou muito satisfeito com várias manifestações aqui, adoraram te ouvir. E realmente, assim, em nome da associação, te agradeço muito, né? Nós aqui, de certa maneira, estamos fechando com chave de ouro, né? Essas nossas atividades, as discussões que nós tivemos aí nesse período, né? Agradeço muito a Marta também, que foi parceira esse tempo todo, né? A Ana Cristina, a gestão da Ana Cristina, que deu também essa abertura, né? Da sociedade para a comunidade, não só no nosso departamento, né? Mas a gente viu isso no nosso congresso, né? A abertura de outros núcleos, né? Como tem agora um núcleo que discute questões do clima, né? Então, acho que estamos avançando nesse sentido, né? E então fica aqui a nossa satisfação de dar esse fechamento e, e já desejando, né, uma boa gestão para os próximos colegas que foram eleitos, né? Desde ontem, né? E todos nós que fazemos parte, né? Eu mesmo fui um pouco recuperado, né? Aqui para a associação e foi também muito bom para poder conviver com vocês, né? Reencontrar a Marta e poder também ampliar um pouquinho, né? Os meus horizontes aqui. André, então espero que não seja só o nosso primeiro contato. Manda para nós, pode mandar ali pelo WhatsApp, né? Mais prático. Alguma referência, alguma sugestão de leitura que tu acha que pode ser útil aqui para o nosso pessoal, que a gente repassa isso, tá? Através aí da secretaria, a gente pode passar para os colegas. Uhum. Então tá, 21 horas e 30 minutos. Dinarte, vou roubar um Véspera de minuto mais. feriado. Fala, Martinha. Vou roubar um minuto aí. O Dinarte passou um artigo para eu ler, para a gente esquentando aí o debate, e era um artigo que falava sobre essa comunicação, essa aproximação das culturas indígenas e, e a cultura da ciência, né? E eu pensei em um parágrafo aqui que eu acho, eu nem ia ler, achei que nem tinha mais necessidade, mas frente a essa questão de será que as universidades têm espaço? Eu acho que não, eu acho que a gente tem que ir rasgando esse espaço, a gente que vai ter que ir abrindo esse espaço, mas só lendo aqui rapidinho. Emergindo de milênios de experiências concretas, engajamento com o mundo e uma longa história de experimentação fazem com que os saberes indígenas não sejam dogmáticos e devam ser levados a sério na tentativa de avançar rumo a um futuro sustentável. Acho que a gente tem que fazer valer, né? A gente respeita, a gente sabe que são culturas milenares, mas a gente lembrar que nós temos que dar espaço para vocês poderem nos ensinar mais. A gente não está sabendo levar a vida com o bem viver, né? Então, agradeço muito a tua participação aí, agradeço, Dinarte, pela parceria aí nesse período, né, de me chamar também para me colocar na cena de novo, que eu estava muito tempo afastada da PRS, e especialmente num departamento de comunitária, que é o que eu trabalho, que eu tenho mais prática. Então tá. Acho que o pessoal ficou curioso, a gente pode. Esse é um artigo que foi publicado na Nature, né? Na Science. Nature. Não, na Science. Eu sabia que era uma das duas. Na É. Science. E a maioria dos autores são indígenas brasileiros, né? É um artigo muito interessante. Acho que o pessoal vai querer conhecer. Uhum. Manda ele para a Aline, para o pessoal ali, que depois Tá, vamos ver se elas conseguem eu passo. repartir para a turma, que acho que eles Uhum. gostariam de conhecer também, tá bom? Então tá, eu tenho essa cruel missão de ter que encerrar, mas, né, acho que também tivemos aí 1 hora e meia de uma boa conversa. Então, uma boa noite para todos. Obrigado, André, de novo. Obrigado, Obrigado, Reginaldo, que não professor. pôde estar presente, mas Obrigado. fez essa grande gentileza e benefício para nós aqui, que foi te indicar. Até mais. Boa Até noite. mais. Boa Obrigado. noite. Obrigado, doutora. Obrigada.